Man, you won't do desespero. Sejam bem-vindos a mais um Manual do Desespero, o podcast que te guia semanalmente direto pro precipício da realidade. Meu nome é Vitor Soares e eu, literalmente, tenho uma tatuagem do homem, do tal do Paulo Freiro. Como é Mostra que aí, mostra aí. Paulo Freiro, ele mesmo tá aqui, ó. Toma. E o braço do homem. E o Calma, moleque. Meteu o Enéas no braço. Irado. Calma aí, cara. Vamos com calma, Vitor Soares. Meu Deus do céu. E comigo tá aqui um homem que é um verdadeiro professor de merda, que é o Alexandre. Olá, eu sou o @Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Hoje é dia deles, né? Dia deles. É deles e delas, né? Porque eu não sou machista, bichinho, igual certas pessoas. É porque o E já é sem gênero, né? Mas tudo bem. É uma grande discussão no Brasil, cara. Beleza. Mas enfim. Coisa boa. Vitinho, parabéns, Vitinho. Você é um grande professor. O que acontece? Vocês fazem um presépio de professores, comem bolo, todo mundo. O que vocês falam no dia do professor? O que acontece? Normalmente, o dia do professor é o dia que os professores fazem a social. Normalmente, né? Como assim a social? E também tô falando... toma um negocinho. Né? E aí reclama muito da direção da escola, é uma delícia. Reclama muito da coordenação, reclama muito de pai de um determinado aluno. Os alunos, cara, vou deixar bem claro aqui, tirar esse elefante da sala. Somos sempre alunos, né? Legal lembrar. Obrigado. Mas o aluno da escola, nada a ver, tá ligado? O aluno da escola... E uma escola também. Beleza, olha aí, né? Todo mundo é uma escola, né, Alexandre? Uma escola, um aluno, um pai e uma vaca leiteira. Todo mundo né? É verdade. Muito bem. E aí, cara, o aluno normalmente não o professor não tem raiva dele. A verdade é essa. Por quê? Acho que as pessoas... Porque o aluno, cara, ele tá numa posição diferente da tua. Isso aí muita gente não entende. Que o professor, ele tá numa posição de liderança na sala de aula, falando de escola, né? E o aluno que faz merda é tipo o soldado que faz merda. A culpa também é do superior dele, tá ligado? Sim. Então, assim, você tem uma coisa maternal, paternal por parte do professor, esse clima. Então, o aluno não é difícil demais. Só se o aluno é especial, que de vez em quando tem, né? O aluno especial e A tal. pessoa que tu vê que é uma pessoa ruim, tu diz? Mas assim, como é aluno, é muito subjetivo. Mas e as crianças mudam. existem pessoas ruins, né? Existem, mas assim, não é como se uma criança, tá Tu ligado? não- A tu gente não- vai ter raiva de uma criança, fudeu, pô. Tu não acha justo ter raiva de uma criança? Não, pô. Acho Mas que criança se perde, pô. Todo grande tirano foi uma criança, em algum momento, né? Tá, mas... Então, eu não acho é que porque... tu imagina O que que isso quer dizer, cara? O que essa frase significa? Tá que eu quero dizer que criança é ruim, cara, também. Criança... Muitas crianças e adolescentes e tudo mais têm um problema que é eles não sabem, eles não têm o desenvolvimento Eles não social, ligam pra nós, emocional, né? socioafetivo, de entender que tá fazendo mal pro outro. Muitas vezes isso acontece. Um adolescente faz um comentário, o comentário faz mal pro outro, e aí depois ele fala, peraí, eu fui mal? Eu não tava só brincando? Sabe? Isso é muito comum. E alguns adultos, né, Alexandre, também tem esse Até problema. hoje, né? Até hoje. Tem uns adultos aí, uns Alexandres, às vezes. E aí, não é por mal, entendeu? E aí, a criança, o adolescente, ele faz essa merda, você vai lá e explica pra ele, e muitas vezes ele entende, e aí a partir daquele momento ele passa pra vida adulta sabendo um pouco mais sobre limite, porque o adolescente, ele não tem limites direito, né? Estabelecidos. Ele vai descobrindo seus limites conforme o que ele vai podendo fazer, o que vai dando certo, o que vai dando errado, o que ele é incentivado, o que ele é repreendido, e isso vai fazendo com que ele crie ali, nessa idade, essa linha. Porque quando você é adolescente, Alexandre, você está muito disposto, alguns mais, outros menos, a mudar de opinião, a mudar de visão do mundo, sabe? Quanto mais você envelhece, mais difícil é isso acontecer. Que pena, né? Que pena. É tão legal mudar de opinião. Cara, e... como é que eu posso dizer? Faz com que você experimente a vida de mais intensidade, né? Tá ligado o que eu tô falando? Não. Tipo assim, quando... alguém fala um bagulho pra você e você já vem com um conceito prévio sobre aquilo, você não dá chance de aprender um bagulho novo, de você viver uma experiência nova, porque você já tem aquela visão prévia daquilo. Então você já vem cabeça dura. Então você perde momentos interessantes da sua vida. E tá outra ligado? coisa que é legal, que eu acho que te torna sempre jovem, Chove. contrariar as pessoas mesmo que tu concorde também. Pra tentar fazer, assim, às vezes tu tem uma opinião, a pessoa fala, tu concorda com ela, mas tu tentar mudar a opinião dela
tela sobre algo que tu concorda. Só de sacanagem. É legal, né, cara? É bom, né? É bom demais, né, cara? Eu não sei, cara. Velho. Eu não sei se eu tenho esse feitinho, não. E que às vezes tu Mas- fala assim, a pessoa fala uma coisa, sei lá, óbvia assim, pô, não deveria ter guerra, e aí tu vai e diz, pô, mas cara, tem... A internet tá aí, né? A Não, é, a foi feita internet, por causa da guerra. Pô, a sociedade se molda de uma forma, olha os grandes avanços tecnológicos e tem problemas que não dá pra... Por tem dentro que- tá rindo pra caralho. Por É. dentro você tá se matando de rir. E aí tu vê a pessoa, se tu consegue fazer a pessoa pensar pro outro lado, o lado que tu acha errado, eu acho que a vida fica mais já é leve. legal. Cara, não tem nada a ver com adolescente, Alexandre. Você só se descreveu, cara. Você só se descreveu. Não, eu tô Acho falando que não de tem coisas. nada. Eu tô falando de coisas. Eu quero falar de coisas boas hoje. Que eu tô positivo que é dia do professor, né? Tecnicamente, do dia do lançamento desse episódio foi ontem, Uhum. tá? Que esse episódio ele sai Mas no dia o- 16. Mas eu acho que Isso, foi dia o 15. ouvinte pode ligar pro professor, assim. Pode. E digo mais, tá? Uhum. Todas as vezes que um aluno, ele... Que não é algo tão comum quanto as pessoas pensam, mas quando o aluno ele tira um momento dele pra agradecer o professor, pra elogiar o Uhum. professor não esquece, cara, porque novamente é como se fosse um filho agradecendo o pai pela educação Principalmente se que ele for deu. homem, né? Como assim? De dificuldade, né? Não, porque o homem é menos elogiado. Sim, o homem tem mais dificuldade de receber. Não, eu pensei que era o aluno homem de dar elogio, de elogiar também, né? acho que também. É. Mas pode ver, os homens são pouco elogiados. Eu sou muito, né? Mas é porque eu sou fantástico. Tá bom. Mas assim, homem é pouco verdade. elogiado. Então, Com se for um certeza. professor, ele vai ficar felizão. Com certeza. Eu acho que vale a pena o ouvinte ele pensar em um professor que ele teve, um que seja, pode ser mais óbvio, né? Aham. E falar, pô, eu tenho esse professor no Instagram, tenho esse professor na internet, no Zap Zap, eu sei dele onde ele trabalha hoje. Comenta com ele, pô, professor, foi muito importante aquela vez que você E falou tal elogia ele coisa. por uma coisa que ele não fez, só pra ver se ele, se ele assume. Suas aulas de química foram maravilhosas, professor de física, né? Legal, legal. Ou tipo, lembra aquele dia, professor, que você ajudou, que que tinha escorrido cocô na minha calça, sei lá, tu fala alguma coisa assim, pra Por ver. que você é assim, cara? Por que você é assim? Daí tu fala assim, pô, professor, passei aquela tarde toda. E daí pode ser um dia que vocês passaram realmente junto, e tu traz a ideia de que tu tava cagado o dia inteiro. Pô, professor, tu viu o cheiro que subiu, tu viu que escorreu ali por Você dentro me da minha limpou, calça, na minha com meia. muita vergonha. Tu não falou nada, professor. Muito obrigado, você é um gigante. Hoje Cara, em o dia, pior que me cago, professor, e lembro do senhor. Todo santo dia que eu vou cagar. Costumo ler Mas o vou te futuro falar em que, tipo fezes, assim, professor. Hoje, Com por causa de certeza você. eu também não lembro de situações com alunos, então se um me disser isso, eu falo, cara, se pá, aconteceu, eu não Então, lembro. cara, tá eu ligado? acho que é outra brincadeira que o professor ia gostar também. Uhum. O professor é um bom, bicho cara. bem-humorado, né? Geralmente. Professor, dependendo. Eles são engraçados. Muito bom, Alexandre Nick. Você, por acaso, já foi professor de alguém? Olha aí. Já, mais de uma Lá vez. vem. Já Fala, faz a piadinha. Porra, cara. Não ironicamente, eu fui 2 vezes professor da minha vida. E aí? Eu fui professor de baixo durante um tempo. Você falou. E aí? Eu dei aula de produção audiovisual para crianças durante um tempo também. Você me falou que você dirigia as crianças pra eu fazer os fazia vídeos. Ensinar as criancinhas a fazer vídeo, um primeiro contato com câmerazinha e tal. Maneiro, maneiro. E aí, a coisa que mais me impressionou na época foi como elas são leves pra jogar uma na outra. Mas não só como elas são leves, mas como elas mudam de um ano pro outro quando elas são muito novas. Tipo assim, uma criança de 3 que eu achava muito palha, falava, tu é palha. Literalmente uma criança de 3 anos. Eu falei, Você é um nada palha. a ver isso que tu falou. E aí de 4, é nóis, Dali Grêmio. Aí 4. E era legal, cara. As crianças ficavam felizão quando elas me viam. Eu dava bem pra caralho com as crianças. Maneiro. E criança tem ótimo senso de humor. Eu gosto de criança. É, muito leve, né, cara? No sentido de senso de humor e tudo mais. E são apegadas, né? Eu acho que deve ter muita criança que a família não é carinhosa, que a família não é próxima, assim. Não sei, cara. As crianças pareciam muito... Yeah! Eu dei aula pra crianças de 10 anos, eu acho, ou 9 anos, as mais novas. E era 9 muito já é um fofinho. cara, né? 9 já é um cara. Não, 9 anos não é um cara, velho. O que você tá falando? Não, mas tipo assim, ele já fala legal, ele já não comete não, já absurdos. se comunica, sim. Mas é uma criança, né? Então, tipo assim, Fala tem bagulho umas... merda com 9 anos, assim. Como assim? Não sei, que agrega uma criança de 9 anos? Por que é legal uma criança Como de 9 você anos? agrega, cara? Não tô dizendo Criança de como. 9 anos. Velho faz umas coisas engraçadas. Dependendo da criança. Tá. Bebê às vezes parece um pão de forma. Cara, sabe o que criança agrega de 9 anos? Eu acho que é muito. Elas repetem muito o que elas veem
em rede social, em televisão, no YouTube. Então eles ficam repetindo as mesmas frases, fazendo referências que eles têm certeza que você tem. É muito foda. Legal. Tipo assim, eles vêm e falam, sabe? E essa meninada de hoje? Aí você, o que é isso, cara? Do vídeo do canal de Minecraft, cara, que saiu essa semana. Você não tá ligado? É muito legal que tu nota que tu não é bem informado, né? Tipo Não. Você vira velho pra caramba, assim. Eu me senti velho de verdade dando aula, cara. Porque as crianças, elas vivem outra realidade mesmo, sabe? Tipo, e tratam a gente como velho. É muito foda também. Você é velho. Igual qualquer outra pessoa de 60 anos, sabe? Eu com 20. É muito foda, assim. Foi bom, cara. Eu gostei muito de ter dado aula aí Foram 10 anos dando aula, cara, em sala de aula. Quase 10 anos. E foi muito maneiro, foi muito divertido, cara. Me deu muitos momentos. Tu não acha que o professor se acha demais, às vezes? Eu acho que é o que ele tem, né, mano? Tu não acha que tem muito professor com síndrome de pequeno poder, assim? Tem. Mas né? como eu falei, cara, eu acho realmente que a única coisa que ele tem é isso, assim. Porque se você parar pra pensar, a profissão é desvalorizada, o salário é baixo, trabalha muito. Pô, mas eu acho que é bem respeitado várias vezes. Mas tu acha que é uma profissão respeitada socialmente, assim? Zero? Que isso? Tu acha que não? Pô, se alguém é professor, cara... Cara, você vive em um universo paralelo, cara. É inacreditável. O professor... Tanto, pra mim, quando alguém faz um bagulho... Inclusive, é uma gíria entre meus amigos. Professor, quando alguém fala um bagulho foda. Cara, tô falando sério, o professor, cara, ele é... E de fato, assim, isso eu tive certeza dando aula, assim. Ele é o sinônimo do... não conseguiu fazer sucesso na carreira dele, teve que virar professor. Caralho. É. Tipo assim, deu errado, então virou professor. Eu entenderia esse preconceito com atividades mais... Sei lá, o cara dá aula de guitarra e existe esse preconceito. Alguém tem esse preconceito. Sei lá, uma mãe que leva o filho tem esse preconceito. Mas um professor, tipo, de escola... Até porque, o que tu vai ser? Qual o geógrafo mais bem sucedido? Tipo assim... Mas assim, ele não conseguiu se tornar um engenheiro. Uma pedra, logo, no caso. Que é o ápice, né? A galera do Monte Rushmore. Putz, a galera ali, essa os aí... 4, estão lá até hoje. Lá, grandes professores de geografia. Grande professor de geografia. Mas é isso, tipo assim, como eles não conseguiram uma carreira boa, ou passar no vestibular e tudo mais, eles se tornaram professores. Infelizmente, sabe, esse é o clima. E é horrível, cara, porque... É assim mesmo, cara? Tu acha? Cara, a quantidade de vezes que eu ouvi a frase, se eu virar professor, meu pai me mata, é absurda, cara. Porque assim, eu ouvi sem brincadeira, papo de centenas. Por quê? Por que tu acha que o pai te mata? Porque tu vai ganhar mal pra caralho, talvez. Principalmente porque você vai ganhar mal. Isso é o principal. Mas também porque a nossa profissão, ela tem uma rotatividade muito grande, né? O professor, ele... O tempo todo pessoas se tornam professores, deixam de ser professores, professor novo entra, professor sai. Por quê? Porque é uma profissão muito instável, é uma profissão que você tem que trabalhar muito, é uma profissão muito difícil e tem seus desafios. E isso faz com que, por exemplo, é muito comum uma pessoa querer mudar no trabalho e virar professor. Sabe? Um geógrafo, por exemplo, vou ter que virar professor. É meio que a queda profissional. Aquele bote salva-vidas que tá sempre lá profissionalmente pra alguém. Exatamente. E cada vez mais com a sucatização, você vê pessoas que não têm licenciatura. O que foi? Sucatização? Gostei, achei legal. Você vê pessoas... que legal. Falero. Fala do falero aí, cara. Fala agora, você vai ter que falar. Você falou do nada a palavra falero. Ninguém vai entender nada. Pô. Não, mas é só porque eu achei o vídeo e eu mandei pro vídeo do... Mandei pro vídeo. Do cara falando falero ao invés de farelo. E aí pronto, é a felicidade dele. Ele fica tá me deixando muito, muito feliz esse falar falero. Tá bom. Aveia e falero. Falero de pão, né? Só pra ficar claro pra galera de onde que é esse falero. Mas aí, qual que é o lance? Muita gente que não tem licenciatura, né? Que é a parte de dar aula pedagógica mesmo, que você se forma. Muita gente dá aula mesmo assim, né? E pega também áreas do conhecimento que ela não é formada. Então, assim, essa facilidade de virar professor também faz com que o valor do professor... Além do salário, tá? Além de tudo, que o salário é um grande ponto aí. Não me entenda mal, cara. Tem professores e o salário, né? Já diria a grande máxima. Mas não me entenda mal, cara. Tem professor que ganha muito bem. Eu mesmo acho que eu ganho bem, assim, como professor, mas é porque eu faço outras coisas, né? Não, professor é no sentido não tradicional da ideia, né? 100%. Eu acho que cada vez mais o professor, ele tem que cogitar o sentido não tradicional, sabe? Ele tem que ficar de olho em alternativas, porque...
Tá só piorando, mano. Desde quando eu comecei a dar aula no final da sala de aula, no período de sala de aula que eu comecei, eu tava pensando em sair, caiu muito, assim. Então, sucateou muito. Abriria sua então, própria faculdade, tu disse. Você tá falando o quê? Sucatear a faculdade? Não, tô dizendo, pensar diferente, tipo, abrir o seu... Ah, perdão. Sim, exatamente. Eu acho que as universidades, elas têm que trabalhar o professor para essas outras possibilidades, né, que o futuro tá reservando, e tem que... E assim, já acontece, cara. Hoje eu vou daqui a pouquinho, esqueci qual dia. Eu vou dar aula numa faculdade, cara, justamente sobre esse lance de criação de conteúdo e tal. Não é que seja uma obrigação, tá, gente? Eu acho que é só mais uma das possibilidades que uma pessoa que é um professor pode abraçar. Tu não acha que a profissão tá sendo vista de uma forma inferior porque tá faltando filme daquele que o professor vai numa comunidade pobre e aí a mina fica grávida, a mina é aluna e ele dá ótimos conselhos pra ela e ele muda toda a comunidade. Mesmo no início, os caras falando: "Ei, professor, sai daí, seu panaca!" E aí no final eles... É dublado, tipo assim, o filme é dublado. É dublado. E aí no final, tipo assim, a Shaquilla e o Jones ajudam a pintar toda a escola. E aí... Shaquilla. Igual Shaquille O'Neal, né, cara? A Shaquilla. Aí eles ajudam a pintar a escola. E no final, eles ganham o campeonato de basquete. E, pô... Por que você chama Shaquilla, cara? Porque é o nome dela. Que nome horroroso. É Shaquilla. Ai, cara. E aí, tipo, a comunidade muda completamente. Inclusive, o Tyrone conseguiu uma bolsa, tá ligado? Por causa dele. E ele vai lá e ele vai lá e entrega o papel pra ele, assim. O que é isso? E aí ele olha assim. Só que bem assim, naquela curva do final... Os pais do Tyrone não querem deixar ele pra universidade com a bolsa, mesmo assim. Mas daí ele vai na casa e aí ele e dá um puta discurso assim, e a mãe do Tyrone acaba deixando ele ir pra universidade. E aí, cara, é muito foda. Eu quero que saia o 2. Mas enfim, tu não acha que é por falta desse tipo de filme que a profissão tá desvalorizada? Eu vou te falar uma coisa, ser bem sincero. Eu acho que não. Porque eu acho que existe uma visão romântica da profissão que atrapalha o desenvolvimento profissional dela. Que tá ligado? O professor, ele nasceu para ser professor. Ele é uma profissão escolhida, é uma dádiva, é uma coisa, sabe? Essa visão idílica da profissão faz com que o lado profissional e normal, como um trabalhador qualquer tem, ela não se desenvolva, né? Porque sempre tem essa camada que abusa do professor, que imputa nele uma responsabilidade não só de resistir à vida e tudo mais de professor, mas também de ser grato por ela, tá ligado? Isso eu acho que é o pior, porque vou te falar uma coisa, cara. O professor é um trabalhador assim como qualquer outro. O trabalhador, faz greve, o cara né? que... Faz greve, esses aí fazem greve. Então, mas aí o trabalhador que faz greve, ele luta por direito, o professor que faz greve, ele é vagabundo, que não quer dar aula pra uma criança. Sim. As crianças estão sofrendo por sua causa, olha você mesmo, concordando. Então, tipo assim, eu acho que essa visão atrapalha. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que o professor, cara, ele é um trabalhador. Tem menos filme, então. Tem que ter menos filme. Ou tipo e tem um que ter filme de terror com o professor, talvez? Professor, metade professor, metade tubarão? Tubassor, no caso? Tubassor. Ou proferão, ou proferão. Proferão, né? Ele entra no mar, começa dando aula pro time de polo, e aí aos poucos ele começa a sentir barbatanas, e quando tem noite de lua cheia, ele vira o tubarão. Só que ele não consegue sair da piscina, porque é de noite, ele não consegue matar ninguém. É muito frustrante o filme. Tu acha que é isso que falta? Então, Vitor, você disse que é isso que falta, né? É um professor meio boto, meio professor, assim. Meio tubarão. Tá ligado? Tubarão. Tá bom. É que boto aí vai ficar ruim, né? Boto não é o bicho sedutor lá? Ah, é verdade. Não Mas ele come as mães dos alunos. Verdade, né? Pode ser um filme... Isso é um negócio que o professor deve... Certamente tem os professores que comem a mãe do aluno de maldade, né? Eu sei de cada história, que assim, claramente eu não posso contar. Sim. Mas que envolve assim, muito, sim. Ou o pai da criança é trouxa, ou a criança é trouxa, e o cara vai lá e vira parte só da família. Só de raiva, né? E vira parte da família só de raiva. Mas Casar 3 novamente, anos com a tua cara, mãe, só por isso. Tá bom. Respeita teu pai, né? Só pra mandar em sala de aula, né, cara? Isso aí. Esse aí deve ser um troço Mas assim, cara, eu acho que atrapalha, assim, cara. Eu acho que atrapalha essa visão romântica aí. Impede a profissão de se desenvolver pra melhores condições, tá ligado? Impede mesmo, assim. É muito triste, mano.
E, pô, cada vez mais, mano, você vê o professor sendo culpado pelas coisas, sabe? Tipo Esse o bagulho quê? de política. Hoje em dia, político, o professor, ele é o grande Mas é porque malvado, né, velho? eles moldam a mente das crianças, de um jeito Não, ou de cara, outro. no mundo. Não, no mundo, Claro que cara. sim. Professor Eu não esqueci a luz influencia aqui, né? muito. Olha o tempo que tu passa com o professor, o quanto influencia. Eu não tô dizendo que eles são desgraçados, que eles deixam as crianças comunistas ou Mas gay. não Ou... molda, cara. Mas Não molda. porra! O professor, ele é uma influência pro aluno. Concordo É contigo. isso aí. Ele é uma influência. Mas a vida, existem dezenas ou centenas de É que influências ela é em uma volta do grande, aluno. né, cara? Ela é uma grande E ele é uma influência. grande, sim, mas É é isso. assim que... Sim, mas Funciona, não tem como não ser, né? Não, cara, mas eu não acho que é especial, entendeu? É menos do que um tio, tá ligado? Eu acho que o tio dele, do aluno, ele também influencia, só que ninguém Sim. questiona os tios do Brasil, pô. É, Tá eu ligado? acho que tá na hora de O questionar. questionamento do professor é outro, cara. O questionamento do professor é porque o professor, ele tem uma formação acadêmica e ele muitas vezes vai fugir do senso comum, tem uma formação crítica. É fundamental que o professor tenha uma formação crítica e ele vai tentar fazer com que o aluno também desenvolva o senso crítico dele. E o senso crítico foge do senso comum, é justamente antagonista a ele, que vai bater de frente muitas vezes com os ensinamentos tradicionais da sociedade. É isso. Não é o professor influenciando o aluno, é o professor dando a aula que está no currículo médio. E adivinha? A aula, ela fala, você tem que pensar por você mesmo. Minorias sociais merecem respeito. E isso tá lá no currículo médio. Não é uma exclusividade do professor, isso eu quero dizer, tá ligado? É algo que a sociedade decidiu colocar como matéria de aula. Eu acho que é isso que acontece. E eu acho que tu tá falando de como deve ser, né? Eu não sei se... Mas assim, a forma como... Acho que a gente tá concordando. Acho que a influência, talvez, a gente discorde do peso que isso tem. Eu só acho que eu só acho que certas pessoas... Dedinho. Eu só acho que isso entra no discurso que culpabiliza o professor, cara. Mas eu não tô dizendo que Não é tô ruim. falando que você esteja. Não tô falando que você tu tá me esteja. chamando de ladrão. Eu estou falando que você é o Nine. Eu tô falando que você É moleque. alimenta o discurso sem querer, tá ligado? É isso que eu acho. O discurso. Mas tu acha que tu tá concordando? O professor não é algo que influencia muito um aluno? É isso? Influencia, concordo. É isso. Então, acho que ao influenciar muito, por uma questão de carga horária, por uma questão de função, por uma questão de, teoricamente, tem que respeitar aquele cara que tá te ensinando, teoricamente, sim, né? Sim. Então, acho que se tu tem que respeitar, se tu tá ali pra aprender e aquele cara fala alguma coisa, tu vai ouvir. Se tu for uma criança burra, se tu for vai ter outros professores que vão dar outras visões, é o ideal, né? Mas influencia pra caralho e eu acho que molda muito, tanto é que o currículo molda as coisas também, tipo, acho que não tem problema 100%. isso. Não tem... Não. Eu concordo contigo. Eu só acho que muitas vezes é mal interpretado, tá ligado? Esse tipo de influência. Tanto porque as pessoas sempre lembram daquele professor, geralmente de história, geografia, né? Que vem com um papo progressista e ignora todos os outros de física, matemática, que também tem um papo de outro lado, que também faz parte, tá ligado? Eu nunca senti na minha vida estudantil nada assim nesse sentido. Não, cara. Provavelmente depois mais velho, eu me dei conta que eu tinha um professor que era muito de direita, assim. Depois eu vi que o cara falava uns bagulho meio absurdo. Mas um professor, assim, e tal, e eu já era até mais velho. Faz parte, a vida é assim, cara. Eu, na verdade, sou muito a favor dessa pluralidade de professores que são um microcosmo da pluralidade da sociedade, saca? Eu sempre defendi isso quando o pai de aluno vinha reclamar e tal. Porque eu passei por isso, né? Eu sou professor de história, né? E eles sempre vinham questionar e eu, como já falei algumas vezes no podcast, eu sempre me preocupava muito com isso, porque era uma coisa recorrente, então eu tinha anotado as páginas dos livros, das apostilas que eu usava, que falavam aquilo que eu falava, tá ligado? E tu falava assim pra ele, tu sabe ler, e postava na frente dele? Não, mas eu falava, é o senhor que tá pagando isso aqui, sabe? E aí ficava um clima meio merda, assim. Que é ele que pagava a apostila, ele que pagava os livros, tá ligado? E eu tô dando a aula que, né? Enfim. Tu botava a apostila no colo e fazia um buraco, botar teu pau, assim, e daí tu podia chegar, olha a apostila aqui. Já pensou alguma vez fazer isso? Você já... Conta mais sobre você com o professor aí, cara. Quais professores você já teve? Vamos pular esse assunto. Professores, cara, eu tava pensando nisso, que eu tive um professor na faculdade que foi muito legal, que é o Kiko Ferraz, inclusive. Ele trabalha, hoje tem um estúdio. Kiko Ferraz, inclusive, que nome curioso. Kiko Ferraz. Esse cara é muito legal. Esse cara é muito legal.
Ele Tô tem vendo um estúdio de... Acho que faz desenho de som pra publicidade, pra filmes, pra um monte Ele de é a coisa. voz do National É a Geographic. voz do National Geographic. Cara, ele tem uma voz muito bizarra. Assim, uma voz muito boa. Olha aí. Muito foda. Que maneiro. Esse cara foi um E aí professor você aprendeu muito. Puta, ele foi um cara muito legal. Ele foi um bom professor, assim. Eu me lembro muito dele quando eu penso em professores. Eu lembro muito de um, sei lá, de um professor que eu tive de baixo também, que era o Ângelo, que eu me lembro que eu achava o máximo que ele tinha feito um show num lugar que a minha irmã ia antigamente, assim. Daí eu pensei, caralho, o cara fez um show num lugar, assim. E depois o lugar, um lugar cagadíssimo, assim, tipo, depois... Normal, né? Não, isso é... Eu achava, caralho, o cara tocou num lugar, assim, era um lugar, sei lá, pra 150 pessoas, assim, sabe? Um bar, assim. Só que como eu sabia que quando eu era meio criança, minha irmã ia, e era em Porto Alegre, eu achava, tipo, caralho, velho. Incrível. Aí, O cara é muito foda. O cara tocou nesse lugar, sei lá, numa quarta-feira pra 8 pessoas. Aí eu achava o máximo. Deixa eu ver que eu tive professores. Eu tive uns professores sem noção. Eu tive um professor de educação física que era preparador físico do Inter, assim, da categoria de base. Bom, tu odiava ele, né? Não só por isso, mas o cara era preparador físico, sei lá, do juvenil, sei lá, dos caras mais velhos. E ele tentava botar os bagulhos nas escolas, as crianças tudo com as contraturas musculares, assim, era tipo muito foda. Tipo, todo mundo se fudia, todo mundo se fudia, assim. E o cara, aquelas disciplinas de. Cara louco, assim, né? Essa época foi legal. Eu tive uma professora que só ficou um dia, que começou a chorar e não... Me sinto meio mal até hoje. Você fez algum comentário? Não, eu não fiz. Mas você ria de todos. Não, é que ela... Lá veio. Não, foi foda. É que, enfim, era uma turma bem ruim, assim, era tipo as pessoas bem ruins. E aí a gente tava, sei lá, bagunçando, ela não inspirava muita autoridade. E ela estourou. Tadinha, isso é muito comum, cara. E ela estourou, assim, começou a gritar. Só que ela falou, vocês parecem uns índios. E aí eu, quê? O que você tá falando, cara? Como assim uns índios? Cara. O cérebro bugou, o cérebro explodiu, cara. É, porque ela falou, tipo assim, o bagulho meio preconceituoso, assim. Porra, meio? Cara, porque faz muito tempo eu tava no colégio e já sabia que era errado, assim, né? É. E eu comecei a o quê? Eu sei achar graça. Mas não foi, daí o dia dela não foi bom, assim. O dia dela não foi bom, ela nunca mais voltou, cara, isso aí. Mas assim, foi porque ela falou um bagulho muito absurdo, cara. Era muito absurdo. Acho que tava guardado, assim, era muito Eu acho que só bugou, que ela explodiu, né? E aí o cérebro falou merda. Falou merda, só que daí é mais absurdo, preconceituoso e engraçado ao mesmo tempo, que foi foda. Teve o cara que queria me bater também, professor que queria me bater. Eu te falei que ele ficava chacoalhando a minha mesa, assim, então no ataque, assim, tipo, queria me bater mesmo, assim, foi foda. Pô, cara, tem uns professores que realmente, pô, perdem a estribeira legal, né, cara? Não, eu nunca cheguei a explodir, nem nada perto disso, cara. Eu sempre fazia isso, cara. O aluno tava me atrapalhando. Eu falava com ele educadamente. Ele atrapalhava de novo. Eu falava, cara, na terceira vez, você vai ter que sair de sala. E aí ele fazia de novo, eu falo, sai de sala, por favor. A maioria saía e os que não saíam falou, então eu tô saindo. Eu saía de sala. Sabe? E acabou. Eu só tive extremamente esse cara, ele acho que tava com algum problema pessoal, acho que era uma outra parada, assim. Porque eu nunca fui, tipo assim, eu nunca fui otário com professor, com ninguém, assim, né? Só que ninguém, nunca fui otário com ninguém, gente. É a frase que o filho da puta disse. Eu nunca fui otário com ninguém. Muito foda ouvir isso. Tô dizendo assim, sem achar graça, tá? O que significa isso? Não, porque ser otário... Onde cancela a otarice, cara? Achar graça cancela a otarice, é isso? Se eu chegar, Vitinho, tu vai... Teu cachorro morreu, que engraçado. Eu sou uma pessoa ruim. Agora, se eu for otário, se ela fizer alguma coisa, eu achar graça e for meu otário, tá tudo certo. Deus que falou comigo, quando ele entregou os mandamentos, é assim que funciona. Então, esse cara, ele tava... Acho que foi... Não era um cara otário, não era um professor otário, nada assim. E não é um cara que eu tinha problema, nada, só que eu acho que ele ficou. Foi aquele lance realmente da pessoa começar a achar graça e a outra começar a ficar braba. Até o cara estourar, assim. Até ele estourar. Mas eu nunca tive muito problema com professor. Assim, eu tive casos muito isolados e geralmente era mal entendido, assim, tipo, me dava super bem com todo mundo. Era só esse cara, por exemplo, foi tipo um cara que eu nunca tive problema antes nem depois, mas mas era muito bizarro, assim, porque ele chacoalhava a minha classe, assim. Moleque, tu tá rindo muito hoje. Quantos anos depois? Cara, faz 20, 30? Mais de 20 anos. E o cara, tipo, o que tu tá rindo?
Caralho, moleque. Mas imagina o cara, tá o cara chega assim, pegar a classe e pedir: o que tu tá indo? O que tu tá indo? Tu tá revivendo a parada, cara. Muito foda. Cara, mas é que eu não tenho poucas. O cara ficando vermelho, perguntando o que tu tá rindo, o que tá indo. Perfeito. É engraçadíssimo, né, cara? Não, é engraçado, sim. É engraçado. Cara, o professor, ele não pode se Ele me pediu colocar nesse tipo desculpa de depois. situação. Ele tá tudo Não, certo. nada a ver. Nada a ver. Não. Falta de profissionalismo do caramba, cara. Eu aceitei as desculpas e ficou tudo bem. Só pra deixar claro. Mas eu queria que ele fizesse aquilo de novo. Só mais uma vez, eu ia adorar. Mas assim, eu acho que o lance do professor, né, cara? Eu acho que a gente já falou de vários problemas com o professor. Eu acho que o lance também pra galera que pensa, né, em virar professor ou que, enfim, tem isso no radar dela, é que, cara, eu nunca me senti tão realizado, assim, depois do... Por quê? Que, cara, como é que eu posso dizer, cara? Quando você chega numa sala que a turma não quer ter a tua aula, sabe? Não maioria, quer ter a tua né? aula. Depende, né? Tem níveis e níveis, né? Porque, tipo assim, tem uma turma que não quer ter tua aula, mas sabe que tem que ter e se esforça pra, enfim, tirar proveito daquilo e faz parte, né? Tipo assim, queria estar em casa, mas, pô, tem que estudar, né? Vai ter prova, vai ter vestibular, enfim. Mas tem umas que não, cara, que simplesmente se negam, assim. E essas turmas, eu, depois de um tempo, né, enfim, fui tendo experiência com elas e eu fui entendendo como chamar atenção, né? Fui entendendo como fazer com que a turma se interessa, tá ligado? E aí, mano, chegar numa sala dessa e a turma, pô, começar sem vontade e terminar super engajada na sua aula, é muito maneiro, cara. Tipo assim, você sente que, tipo assim, cara, é o tipo de aula que você sente, pô, essa molecada não vai esquecer essa aula nunca. Pô. Não vai acabar aqui hoje, tá ligado? Não vai acabar depois da prova, depois do teste, o que for. Vai carregar ela pra sempre, tá ligado? E acontecia frequentemente, assim, tipo, de algumas aulas especificamente, envolverem temas meio contemporâneos, né? Temas que se conectassem de alguma forma com as crianças, com os alunos, e eles... quando eu falava de Assassin's Creed, por exemplo, na sala de aula, os nerdinhos, que tinham um perfil aí de entrar na escola atirando, eles ficavam malucos, pô. Meu professor tá citando Assassin's Creed. E aí no dia seguinte eu chegava na sala com um vídeo da cena de Assassin's Creed. A criançada falava, cara, esse aqui é o melhor dia da minha vida, sabe? Tipo, só porque eu mostrei Assassin's Creed na sala de aula, tá ligado? Mas é legal, né? Não, é legal. E tá ligado? Tipo, e esse tipo de coisa fazia com que, pô, eu saísse, tipo assim, cara, molecada, agora aquele moleque eu ganhei, agora ele vai chegar na minha próxima aula querendo saber o que aconteceu durante a Revolução Industrial, tá ligado? Porque eu botei lá o vídeo do Karl Marx na Assassin's Creed lutando com fulano. E ele, caralho, o Karl Marx lutou contra tal pessoa, tá ligado? Então, pô, eu quero saber quem é esse cara. E aí, por isso era muito maneiro, assim. E eu também costumava fazer umas paradas, mano, que eu sempre recomendo muito. Eu sempre recomendei muito pros meus amigos professores, né? Que eu sempre tinha de 0,5 a 1 ponto extra. Como assim? Isso era um trabalho extra, sim? Eu sempre tinha um trabalho extra. Eu já chegava no primeiro dia pra uma turma nova falando desse trabalho extra. Sempre. Nunca fui um professor que reprovou muito, mas reprovei algumas vezes, claro. E o meu trabalho extra, mano, era o bagulho que eu mais tinha orgulho, assim, que era, eu sempre falava, quem pegar a minha matéria, lavar minhas roupas, imagina, chegava um saco de roupa. Cara, eu vesti todo dia com o carro limpo, assim. Né? Não, mas tipo assim... Se eu tô dando uma aula, sei lá, tô falando de Brasil Colônia. E aí dando aula de Brasil Colônia e tal. Se o aluno quisesse, ele podia fazer algum tipo de manifestação artística com o tema da minha aula, que eu ia dar um ponto extra. Pô, tipo assim, o cara mandar um rap. Se gravasse e me mandasse, eu aceitava. E o rap tivesse a ver com a matéria, eu aceitava. Foi algum rap? rap ninguém não gravou. Ninguém não gravou. Que tinha? A grande maioria era vídeo, tipo uns vídeo aula, muito foda. Teatro, eles faziam teatro pra outras turmas. Dava aula, pedia, professor, posso dar uma aula pra tal turma, pra um 6º ano? Pode, vamos lá comigo na minha aula. Aí vai lá e dava aula. E aí, dependendo da aula, dava nota. Quadrinho, muita criança dava quadrinho. Tá ligado? Criança fazia uns quadrinhos. Criança fazia muita... Cara, era os desenhos, as pinturas sobre a matéria. E aí explicava, eu tinha que perceber que a criança, pô, se envolveu com aquilo ali, artisticamente. Moleque, era maravilhoso, assim. Todo final de bimestre eu tinha uma série de coisas. Aí eu mostrava pra direção, a direção ficava maluca, tá ligado? E eu, assim, não sou a favor, eu acho que a reprovação, ela é uma ferramenta pedagógica, mas ela é a última, tá ligado? Eu acho que a gente não pode usar pra... Que tem muito professor, cara, que gosta de se gabar pelo número de alunos reprovados. Mas se o cara reprovou em história, geralmente reprovou em outras 8 matérias, né?
Não necessariamente, cara. Tinha História criança que era tinha uma... especialmente... cara, existe bastante isso, cara. Pô, não Gente sabia. que tem dificuldade em especial. A Marina é um exemplo, minha esposa. Ela ficou algumas vezes de recuperação em história e mais em nenhuma matéria. E casou com professor de história. Que estranho, cara. Eu achava que era uma matéria que pra todo mundo era um pouquinho mais de boa, assim. Porque, tipo, pessoal... Cara, assim, química, a maioria das pessoas... física. Com certeza... Não, eu não me entenda mal. Matemática, física, elas reprovam bem mais, com certeza. Mas eu sempre tive aluno que teve dificuldade, assim. Tinha aluno que... Eu lembro de uma aluna minha, tadinha, que ela sempre ia mal em história. E aí entrou no primeiro ano comigo, foi muito bem, sabe? E aí ela ligou, professor, posso ligar pra minha avó? Porque aconteceu alguma coisa? Ela, pra eu avisar que eu fui bem na prova. Aí eu deixei. Aí ela quase chorou, assim. Daí tu baixou a nota sempre dela. teve dificuldade. Eu cheguei, botei um 0 na frente. Cara, eu revi aqui, não... Essa prova anulou agora. Pelo telefone. Tipo, tadinha. Mas aí, tipo assim, isso é muito maneiro. E é isso que eu tô falando, cara. Tipo assim, tem esses momentos que você sente que, tipo assim, pô, cara, eu fiz um bagulho bom pra aquela pessoa, tá ligado? Vai virar um adulto melhor, assim, sabe como é, Alexandre? Eu não sei como. Ah, tá, beleza. Mas é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, essa profissão, ela é muito cansativa. Eu não vou mentir. Dá 3 dicas rápidas pra quem quer ser professor. Rápidas, 3. Tá. Primeiro, sempre prepare a aula antes, tá? Não subestime. Depois é nunca. foda. Não, porque... Não, tem que sempre preparar a aula antes. Tem turmas que... Tem aulas que você já deu essa mesma aula 10 vezes, e aí na 11ª você fala, eu já lembro. Cara, passa 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque sempre tem uma novidade, tá ligado? Se você puder assinar um periódico também é bom, né? Uma revista acadêmica da sua área. Assina. Eu tinha a revista da Biblioteca Nacional de História. É uma revista muito boa. Pra saber as coisas que mudaram na história. Atualização de estudos, né? Algo bem legal. Outra dica que eu acho muito importante: nunca levante a voz com o aluno em nenhuma circunstância. Isso deve ser difícil, né, cara? Muito. Não. É lógico que dá vontade, mas se não pode, porque no momento que você faz isso, cara, você desce na moral. Você perde a turma. É mesmo? A turma te vê diferente. Você perde no sentido de as crianças te respeitam menos, sabe? Porque você é uma pessoa que tá, tipo assim, uma pessoa bem resolvida, um adulto bem feito. E aí, quando você grita, você é meio adolescente também, tá ligado? Ele é um sério? Eu imaginava você que perde. de vez em quando tinha que dar uns... Eu vou matar vocês! Sei lá, Não, porque aí você deixa de ganhar na autoridade ganhando medo, né, cara? Você perde o respeito. Aí a criança tem medo de você. Aí que você, perdeu a criança de vez. Ela vai decorar a tua matéria, não vai lembrar nada no dia seguinte. Você perde mesmo a criança. Então não pode levantar a voz com o aluno sob nenhuma circunstância. E a principal dica, Alexandre Níquel, nunca, cara, mas de jeito nenhum, tenha uma treta com a coordenação. Se a coordenação, se a direção menos, né? A direção você pode ter uma tretinha melhor. Mas a coordenação, cara, galera que... O que a coordenação faz? É meio que... Nunca é... Tipo assim, a sua matéria que você tá dando aula de história, por exemplo. Nunca eu tô dando e eu vejo o que eu tô fazendo. É um trabalho coordenado com um superior meu, a coordenação, a coordenadora, o coordenador, que ele acompanha o que eu tô fazendo e ele vai junto contigo desenhando qual vai ser a matéria, como vai ser a sua prova, que dia você vai entregar a prova, como é que você vai se basear. Tem um treinador, um coach. Tem um superior, tá ligado? Um professor que é coordenador. Geralmente ele também é professor na escola e coordenador. Mas varia, né? Tem gente que é só coordenador. E esse coordenador, é nele que a direção chega pra poder saber se você tá indo bem ou mal. Não é em você. Então, se você não atrasa nenhuma prova, dia tal, entrega a prova pra mim que vai sair na outra semana. Entrega, mano. Se você, tem uma relação boa, honesta, se você, troca ideia com o coordenador frequentemente, fulano de tal, mostrando o aluno tal não tá prestando muita atenção na aula, alguma coisa deve ter acontecido, caiu muito em rendimento. Obrigado, Vitor, anota. Se você é esse tipo de pessoa, cara, a chance de você ser demitido é muito mais baixa. Mesmo se a sua aula não for muito boa, e mesmo se você não tiver uma relação muito boa com a dona do colégio, ou com a diretora do colégio, a coordenação segura muito a tua onda. Então, assim, coordenação, gritar com o aluno e... Eu esqueci qual era a primeira, cara. Mas preparar a aula. Preparar as aulas. Boas dicas, tá? Essas dicas eu acho que são muito boas. E tu pretende voltar pra sala de aula? Cara, pretendo, eventualmente, pegar uma segunda de manhã, pegar uma pouca aula, óbvio, né? Porque eu sinto muita falta, cara. Sinto muita falta. A criançada, era muito maneiro de ver a molecada brilhando o olho. Tem um amigo meu, Gaiofato, que ele voltou à sala de... Ele também cria conteúdo. Gustavo Gaiofato, né? Cria conteúdo na internet.
Irmão da Bárbara, né, que trabalhava na gente. Isso, justamente. Ele voltou a dar aula por esse mesmo motivo, cara. Ele não ia se candidatar a alguma coisa, esse cara? Não que eu saiba. Não, nada a ver? Não que eu saiba. Não, ele é envolvido com política, né? Aham. Militante político. Mas candidato a alguma coisa, não que eu saiba. Desses caras, Mas- tipo, o Jones Manuel vai se candidatar a alguma coisa? Já se candidatou, já. Já? Não ganhou? Já, governador de Pernambuco. Putz. Não, mas- muitos deles se candidatam sim, outros ficam na militância política direta, né? E aí, enfim, varia nisso. Nas Alguém estratégias já de cada falou um. alguma coisa pra te candidatar? Porra, tá de sacanagem, né? Não, tipo assim, alguma coisa mais sólida. Tipo assim, Não. o cara chegar... Ah, meu... 100%. 100%. Sério? Existem partidos que já me convidaram, cara. Então, isso? Caralho. Imagina, Por favor, Vitinho. Por favor, velho, deixa eu fazer o vídeo da tua Não, campanha. eu não vou, cara. Não vou. Não vou. Não é o que eu gosto. Não sirvo pra esse tipo de coisa. Porra, velho. ligado? Com essas mãozinhas, não roubarei os cofres públicos. Porra, velho. Como não? Essas Caralho. mãozinhas. Essas mãozinhas. Estudei história Pois é, né? e agora vamos fazer histórias juntos do Rio de Janeiro. Porra! Valeu, moleque. Esse é o meu slogan, né? Valeu, moleque. Gasta a urna aí! Porra, velho! Cara, Gasta sério. a urna. Gasta a urna. Aí, ó. Esse é meu slogan, né, cara? Pô, gasta a urna aí. Vitinho, gasta a urna. Porra, gasta a urna aí. Por uma Foda, sociedade inteligente e a redução de gastos públicos. Porra! Gasta a urna aí. Cara, pior que dependendo da parada, consegue eleger, né? Dependendo sim. Quantos votos será que é, tipo, pra te ser vereador no Rio de Janeiro? Vai ser muito, vereador no Rio de Janeiro No é Rio foda. é bastante. No É Rio é impossível. bastante que é capital, é. Mas da minha cidade, por exemplo, de Angra, né? Pô, é bem pouco, velho. São poucos milhares, assim. Acho que são tipo 2.000. Sabe? Eu já fui em contagem de voto quando era criança, cara. Lembro dessa. E aí? Eu só lembro de ser chato pra caralho. Eu era muito criança. Horroroso, Meu pai né? me levou numa contagem de votos, né? Óbvio que ia ser chato. Mas... É. Porra, cara, mas tu nunca cogitou. Não. Porque, cara, eu tenho um lance pessoal que eu acho que eu não teria estômago, mano, pra tomar uma decisão política ambígua, tá ligado? Eu acho que eu ia dormir, nunca mais ia dormir, tá ligado? Se eu, tipo assim, tivesse que fazer um acordo com algum partido que eu não Se fosse a concordo, decisão menos pior, tu ia ter por dificuldade. exemplo, e eu assinei, eu defendi publicamente, porque assim, pragmaticamente falando, é melhor ela, sabe? Naquele momento. Tipo assim, eu tiro uma foto junto com o Crivella, tá ligado? Eu e Crivella de mão dada pra conseguir fazer uma escola. Só que a escola, ela vai ter uns esquemas que eu não sei, mas, pô, vindo do fulano, pode ser que tenha uns esquemas estranhos. E aí, eu vou lá e faço a escola junto. E eu, cara, será que eu fiz a coisa certa? Porque, pragmaticamente falando, mas, pô, daqui a 50 anos, não sei mais se pragmaticamente valeu a pena. Eu acho que eu ia ficar nesse questionamento aí pra sempre e eu ia... Mas tu nunca cogitou um pouquinho mais sério, então. Não. Zero, assim, não quero, não vou. Tenho outras ambições políticas, tá ligado? Mas não Ser presidente tradicional. direto. Já direto não. Eu quero, tipo, fazer projetos sociais, né, cara? Isso é um bagulho que eu quero muito. Eu e os meus amigos professores, a gente tinha o Pra Na Praça, né? Um pré-vestibular social. E eu queria fazer coisas desse tipo, tá ligado? Eu tinha um projeto de uma escola com um amigo meu, que Subterrânea. infelizmente não deu. Uma escola subterrânea. É isso. Esse é o projeto. Como é que era? Tinha Debaixo da tava terra. cavar. Era uma escola debaixo da terra, Alexandre. Esse é o projeto. Pô, cara, eu acho legal. E aí, como é que iam ser as aulas? Como é que os alunos iam chegar? A gente tem que Ia ser um negócio tipo da se esgueirar Petrobras? pelos buracos que a gente vai criar. Assim. Pô, escola embaixo da terra. Eu não sei, cara, acho que tem saída. Cara, que filho da puta, né? Não, Como é mas que ia ser essa escola subterrânea? Não, mas como é que ia Pergunta ser? essa, cara. Como é que ia ser a escola? Muito alta, parede doce? O que ia ter de legal? Por que ia valer? A escola do Vinícius de Moraes, né? Não tinha teto, não tinha nada. Parede de doce. Pô, Não, parede cara, de é uma doce. escola... Eu queria fazer uma escola de educação diferenciada. Hum. Que é uma escola que forma para coisa mais prática possível e menos vestibular possível, tá ligado? Uma escola, por exemplo, que ensina a cortar cabelo. Tem um professor que ensina a cortar cabelo. Tem um professor que ensina a fazer pesquisa acadêmica, especificamente, que aí não é tradicional. Isso para adolescente mesmo. Tem um professor que ensina fotografia.
Ah, Aí tipo, você tem meio cursos técnicos, assim. meio cursos técnicos, sim, não somente, né? Aí teria uma parte meio básica nela. Por exemplo, História do Brasil, é fundamental que Mas a ia ser pessoa tipo pra saiba. fazer o segundo grau, assim, de fazer, tipo, que série seria a tua escola? Todas, não, todas, Todas? todas. A todas. crianças, tipo assim, 3 aninhos, 3 aninhos, cara. 3 aninhos aprendendo Aquela a fazer tesoura sem luzes. ponta, né? É. Não, pô, aí a criança de 3 anos não pode ter a aula Tranças. É, não pode, pô. E aí ela Porra! vai aprender outra coisa, tá ligado? Pra 3 anos. E é isso. Eu penso Jiu-jitsu. muito. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, esporte pra caralho. Eu penso muito, cara, nisso. Isso é um bagulho que eu tenho muita vontade de fazer um dia. Uma escola física mesmo. É. De tempo integral. E. Não, porque pode ser uma escola, tipo assim, eu alugo algum lugar e tal. Não, não é o que eu queria. Eu queria que fosse uma escola mesmo, assim, que o pátio também fosse uma horta, tivesse horta no pátio. Subterrâneo. Pra ensinar. É, cara. Um pátio subterrâneo eu ia dar um trabalho, né? Mas... Pra ensinar a horta, pra ensinar quais são os vegetais, né? A colher. Aí o professor de biologia vai lá na horta e mostra como é que funciona. Mostra os animais. Então, tipo assim, é isso que eu quero, tá ligado? Isso é um plano pro futuro aí, mas é muito distante ainda, Que é um infelizmente, bagulho cara. que tu não vai deixar o ser sócio, né? Eu queria ser muito ser sócio da escola, Sim. mas não queria que tivesse só a tua cara. Que tivesse mais... É mais a sua. mais... Não, tipo assim, tu ia ser o porta-voz, mas eu ia ser o cérebro por trás de tudo. Por trás de tudo, cara. Por Por que trás isso, de cara? tudo. Com a minha inteligência e com a tua força de vontade, cara, Ah, pode- legal. a gente pode ir muito longe, cara. Muito longe. Mas eu não sei, criança... Basicamente, tu quer pegar criança de 3 anos e transformar em barbeiro. Cara, que Basicamente isso, cara. Transformar em criança de 3 anos em barbeiro. é barbeiro e jiu-jitsu, as crianças pegando o braço e fazendo chapinha, assim, ó, que é uns monstros. Verdade. Porra, eu É ia... isso. Eu acho que tem coisa aí, bichinho, tem coisa aí. Tem coisa aí, né? É. Tá bom. Então tá bom. Então é isso, Alexandre. É isso. E a gente tá aguardando propostas, tanto políticas pro Vitinho, que eu acho que não chegou a proposta boa. Eu acho que... Não, enfim, pro Já chegou partidos boa. grandes. É, partido grande, né? Tipo, pra eu vir como candidato. Quais os partidos? Tu não pode falar os partidos? É estranho? Não, é muito. É muito estranho. Em off eu posso, óbvio. Tá. Eu já devo imaginar que uma bandeira é amarela. Esse da bandeira amarela certamente veio. Esse da bandeira amarela certamente veio. Sei, quem sabe. Da bandeira vermelha também, né? Imagino que por aí. Mas enfim, Sei. não quer falar, não vamos forçar nada, né? Pessoas, muito obrigado por apoiar a gente. Na sequência aí a gente vai gravar um chorinho que é só para assinantes. Isso. E dê um alô pro seu professor, que foi um cara legal, uma mina legal. Acho que ele vai ficar felizão, vai ficar felizona. E se você é professora... Parabéns. Parabéns, Se você é criança, vai fazer aula de cortar cabelo com o Vitinho e jiu-jitsu, que ele tá abrindo uma escola aí, pelo que eu entendi, com o partido Parte da dele. terra. Não quer falar. E é isso. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Para você que apoia o nosso podcast, o nosso muito obrigado. Esses aqui estão no nosso apoia-se, são Anjinho Sem Asa com fuzil e piloto de empilhadeira. Isso. O primeiro aqui é o Elson Filho. Elson, muito obrigado. Elson Filho. Caraca, Elson Elson. Filho. Caraca, Caralho, muito foda. Cara, Elson. Elson Filho. Cara, o que ele deve ouvir por causa disso. Muito foda, Elson. Cara, eu acho que ele nunca ouviu. Professor de beijo, inclusive, sabia? Ó. Luiz Antônio Rec Padilha. Valeu, Padilha. Tamo junto. Professora de mecânica, Maria Costa, professora de Valeu, Maria. leptospirose, inclusive. Olha só. Tá vindo forte, né, essa área? Ela ensina Caramba. os ratos, ela é fantástica. Que legal esse trabalho social dela, cara. Que legal. Maurício Carlos Cook, né? Esse é valeu, o grande professor de gastronomia. Gustavo Oliveira, né? Gustavo, muito obrigado. Esse é pai de parto. Ele ensina parto Pai de humanizado. parto? Pai de parto. Professor de parto, né? Legal. Ele ensina mulheres a terem filhos. A parir. Que legal, cara. Caramba. Renan Nobile, né? Grande Renan. Afia Obrigado, Faca, Renan. professor de Afia Faca. Ellen Oliveira, né? Valeu, Ellen. Que é a professora de quiropraxia para peixe. Ângelo Prestes. Inclusive, muito bem. os vídeos que vazaram da Ellen Oliveira massageando e matando 43 peixes. É o desserviço. reais? É o desserviço para quiropraxia. Como é que é o nome?
Marítimo? Não, não é. Vamos chamar de quê, cara? Não, cara. É. Piscicultura. Quiropraxia da piscicultura. Tá Caralho, veio forte. Ângelo Prestes, né? Valeu, Falei. Ângelo. Yuri Nogueira, né? Grande Yuri. Professor de natureza. Johanna- Natureza? ensina Natureza? ensina O que o natureza. professor de natureza faz, cara? Ele ensina as plantas a serem plantas, né? Porque tem muita, É Cara, verdade. tem muita seringueira que se acha air fryer, né? Já diria Carlos, já bem diria comum. Vinícius de Moraes, né? verdade. Johanna Leora dos Santos, né? Valeu, Johanna Leura. Professora de quê? Eu sei de religião, né? Dos Santos, né? Ela Olha só. é verdade. Essa aquela só dá aula pra quem vira santo, né? Exatamente, Quem é ela canonizado. Legal. se canonizou, passar no vestibular para Johanna. Guilherme no Victor de Oliveira. Valeu, Guilherme. O Grêmio dá aula do quê? Não sei, cara. Você que tá fazendo essa piada agora. Não sei, cara. O Guilherme tá Não sei, desempregado. não sei. Tá Mauri- desempregado, né, galera? Maurício Moura, né? Da aula, daí acabou a criatividade de como ser Maurício Moura. Inclusive, ele é. Muitos não sabem, né? Mas o Maurício Moura, ele mesmo se ensinou, né? O aluno que. Como é que chama? Autodidata? Exatamente, porque só ele sabe ser o Maurício Moura, ele ensinou ele mesmo. Então é um dos únicos professores autodidatas e alunos de autodidata que existe. Maurício Segoshi, né? A gente sabe que ele Grande dá aula. Maurício. O Maurício De quê? Não, porra, Maurício? O Maurício dá aula de viver. Olha essa aula de ver. Dá aula de viver. Ele ensina o pessoal a viver. Inclusive, muitas pessoas morreram já no curso dele. Felipe Assis. Felipe Assis. Irmão de Machado, né? Esse aí dá curso. Esse aí dá curso. Curso mais de cripto, né? Cripto, né? Cripto pra criança. Mauro Mura. Cripto pra criança. O Mauro. Esse aí- aí dá aula de. Puta, como é que é o nome do jogo que eu tô jogando, cara? Fortnite. Fortnite? Ele joga comigo. Aula de Fortnite? Então. Ele joga comigo. Ah. Obrigado por assinarem. A gente se vê semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Man, you want you desespero.